Bom dia, amigos. Estamos aqui para mais uma escola dominical nesse domingo. A escola dominical é a maior escola do mundo, é um tempo de aprendizado, é um tempo em que nós aprendemos da palavra de Deus, e não interessa a quantidade de anos que nós estejamos dentro de uma igreja, ou a quantidade de tempo que nós temos como líderes. A escola dominical é sempre um tempo de aprender, porque o Senhor nos ensina através da sua palavra em todo o tempo, né? Seja quando nós somos jovens, seja quando nós somos crianças, seja quando estamos adultos, seja quando nós estamos na melhor idade, Deus sempre tem algo para falar através da sua palavra. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Nas últimas semanas nós falamos sobre evangelismo, sobre o cristão e a família, o cristão e o seu compromisso, e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. O texto base está lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, 19 até o 23. Olha o verso 17 do capítulo 5 de Gálatas. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ora, agora as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Todo cristão é chamado para frutificar. Frutificar é dar frutos, né? Jesus disse: vós me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15, 16. É interessante esse processo, meus amados, porque ao pedir a Deus, ao pedir ao Senhor, o Senhor nos concede capacidade, o Senhor nos concede força, o Senhor nos concede portas abertas para que nós possamos ir e dar frutos. Como podemos observar, Jesus nos designou, isso é, nos enviou, nos deu autoridade, nos enviou comissionando, né? Escolhendo para um propósito. Cada um de nós temos um propósito. E eu entendo muito bem isso. Cada um de nós temos um propósito em que através das nossas vidas, o Senhor, Ele pode atingir outras vidas. E muitas vezes através da nossa vida, Ele pode alcançar alguns corações. E tem coisas que somente na intimidade, no relacionamento, se pode alcançar. E por isso da importância de cada pessoa e de cada relacionamento que ela tem, né? Dentro desse propósito. Esses frutos precisam permanecer e passar pelo processo de um aperfeiçoamento contínuo, né? Jesus quer frutos. Uma das coisas que a gente precisa entender agora, primeiro ponto dessa lição, Jesus quer frutos. Que tipo de frutos? Quais frutos? O que são frutos? Jesus quer frutos da nossa vida.
Tem um exemplo que depois de expulsar mercadores do templo de Jerusalém, Jesus se dirigiu para Betânia, a mesma cidade que morava o seu amigo Lázaro. Após passar a noite ali, acordou com fome e, avistando uma figueira, foi colher alguma coisa ali para comer. Só que essa figueira, encontrando apenas folhas, ele amaldiçoou a árvore imediatamente. De acordo com o Evangelho de Marcos, não era tempo de figos. Então ele amaldiçoa. Qualquer pessoa daquela época saberia que Jesus estava buscando figos em vão. E o mais interessante é que nem precisava ser onisciente para isso. Porque afinal, Jesus fora buscar figos fora de época, em que mais ninguém faria. O mestre queria dar um ensinamento aos discípulos. É interessante esse processo. Mais alguns dias e ele seria sacrificado na cruz. Mas um dia voltaria. Não foi revelado o dia e nem a hora que ele iria voltar. Mas sabemos de uma coisa: será no momento em que a sociedade vai estar vivendo normalmente, sem se preocupar com salvação. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se, como fala a palavra de Deus, como se fosse nos dias de Noé. Ninguém se preocupando com Deus, ninguém se preocupando com a salvação, ninguém se preocupando com a volta de Jesus. A sociedade não perceberá, e quando se assustarem, virá Jesus sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Tinha uma música na minha adolescência, juventude, que cantava, que Jesus viria com poder e glória, vindo sobre os céus com poder e glória. E é interessante esse processo, O ensino de Jesus com a figueira é claro. Ninguém esperava que ele fosse buscar frutos, mas foi o que ele foi fazer. Da mesma forma, como aquela figueira não possuía fruto, as pessoas que não frutificarem serão deixados no dia do Senhor e na sua volta. Precisamos dar frutos, precisamos dar frutos de justiça, precisamos gerar frutos de salvação, precisamos levar o Evangelho para que ele possa frutificar também em vidas. Outra coisa, Jesus está à procura de frutos. Jesus chegou a contar uma parábola ilustrando tudo isso, o que reforça ainda mais a necessidade da árvore e dos... Vamos abrir lá em Lucas 13, de 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9. Olha o que dizia: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. De acordo com a parábola, a árvore que não produz fruto ocupa um terreno inútil. Sabemos que a árvore pode proporcionar, além de frutos, mais algumas coisas: sombra, madeira, ornamentos, insumos,
fontes medicinais e têxteis. Entretanto, Jesus não foi em busca de nada disso. Seu objetivo único era encontrar na árvore frutos. Qual que é a importância do fruto? Por que os frutos são realmente importantes? João Batista pregava: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Podemos aprender duas coisas: fruto de arrependimento. O que João Batista estava cobrando das pessoas que estavam sendo batizadas naquele momento é uma conduta de arrependimento. Que proveito há se os irmãos tiverem fé, mas não tiverem obras? Se os irmãos tiverem fé, mas não derem frutos? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se a fé não tiver obras, ela é morta em si, diz lá em Tiago capítulo 2. De alguma forma, o que ele dizia era que muitas pessoas declaram que tinha muita fé em Deus, mas na hora, muitas vezes, de ajudar o próximo, na hora de responder a algo, não praticavam. Precisamos produzir frutos, senão nós somos considerados pessoas inúteis e infrutíferas, a ponto de sermos arrancados. Frutos maus. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Aquelas coisas todas que nós lemos no começo. As obras da carne são manifestas: prostituição, inimizade, facções, dissensões, invejas, bebedices, orgias. Aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, alguns dizem que são 9 frutos do Espírito. Paulo, porém, escreveu o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz. Ele não errou aqui na concordância. É que no que concerne aos dons, o cristão pode ter 2, 3, 4 dons. Mas o cristão genuíno, ele precisa ter o fruto completo. Dons ele pode ter vários: dom de presidir, dom de pregar, dom de profecia, dom de administrar, muitos dons, mas fruto, o cristão genuíno, todo cristão genuíno, deve ter o fruto do Espírito completo. Não adianta ter alegria e não ter paz. Não adianta ter paz, alegria e paciência, mas não ter autocontrole. Não adianta. Tenho paciência, mas não sou manso. Tenho alegria, mas não tenho domínio próprio. Tenho amor, mas não tenho paz. Preciso ter o fruto do Espírito completo. Lá em 1 João 4 fala que o amor é a essência de Deus, é a base de toda a Bíblia. Foi o motivo de Jesus ter sido enviado a essa terra. É o maior dos dons, diz lá em 1 Coríntios 13. O amor, a fé, a esperança.
porém o maior deles é o amor. O gozo, né, a alegria, segundo item dentro do fruto do Espírito, o gozo é alegria. Ter alegria de Cristo não é sair rindo na rua. Essa não é a verdadeira alegria, rir toda hora. Tem gente que conta piada e o pessoal ri toda hora, mas sai daquela roda, chega triste em casa. Não tem uma alegria verdadeira, só tem uma alegria passageira. Precisa ter uma alegria que vem do alto. Outra coisa, uma paz. A palavra de Deus fala de uma paz que excede todo entendimento, em Filipenses 4:7. Você já parou para pensar na paz de Cristo? Quando os irmãos dão a paz de Cristo, a paz do Senhor, Shalom, né, que é uma paz completa. Vamos refletir sobre isso. Diante de tantas coisas que nos atemorizam, diante de tantas coisas que muitas vezes trazem medo, você realmente tem a paz de Cristo? Jesus falou assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, a paz do Senhor Jesus não é só para essa terra, para esse momento, ou simplesmente para você superar uma dificuldade que você está vivendo. Outra coisa, amor, alegria, paz, benignidade, é o mesmo que misericórdia. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Deus é misericordioso e compassivo, e nós devemos agir com benevolência e verdade. Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele orou por misericórdia. Enquanto as pessoas apedrejavam ele, ele ora por misericórdia. Pai, tenha misericórdia deles, pois não sabem o que fazem, como Jesus o fez. Ter misericórdia de quem nos faz mal. Ser uma pessoa do bem. Esse aqui é um cara do bem. Ser um cara do bem não é ser um cara que concorda com tudo. Ser um cara do bem é um cara que quer paz, que faz de tudo para não brigar, mas ao mesmo tempo age com misericórdia. Longanimidade, o mesmo que paciência. O cristão precisa ser paciente, ouvir mais que falar, aprender mais com as coisas, vencer a ansiedade e a pressa e aguardar o agir de Deus. Vencer esses processos. Deus nunca perde a esperança, sabe? Precisamos buscar em Deus para vencer os obstáculos, as lutas, as provações. As batalhas da nossa vida, ela produzem em nós perseverança. E uma vez essa perseverança fortalecida, ela nos dá experiência. Uma vez essa experiência sendo contínua, ela nos dá perseverança. E nos traz esperança no final. Quando eu persisto numa coisa, eu daí pratico ela várias vezes, que é a experiência, eu tenho esperança que aquilo vai dar certo. Às vezes as pessoas falam assim, mas será que vai dar certo mesmo? Eu persisti, eu pratiquei, e eu estou visualizando pela fé aquilo que é para dar certo. Longanimidade, amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, é a qualidade que faz o bem, daquele que é bom. Essas obras devem ser feitas, contudo, anunciando a glória de Deus. Aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu sou bom, mas não sou bom hoje, no tempo das mídias. Não sou bom só para sair numa mídia.
Não sou bom só para isso, né? Sou bom. Pessoa que faz o bem, né? Aparecendo ou não, não aparecendo ou não, pratica o bem. Quando as pessoas estão vendo ou quando as pessoas não estão vendo. Quando as pessoas estão fotografando, quando as pessoas não estão fotografando. Quando as pessoas estão filmando ou não estão filmando. É a mesma pessoa, ela faz o bem. Sem importar a quem, né? Já dizia aquele provérbio popular: faça o bem sem importar a quem. Fidelidade. Olha lá, além de bondade, longanimidade, fidelidade. Essa palavra é usada para mostrar a confiança ou a confiabilidade e a fidelidade de Deus. É interessante. Ela vem de uma palavra grega, né, que é pistis, que significa persuasão firme, convicção com base na audição. Pode denotar ainda uma entrega pessoal ou um comportamento inspirado em rendição. Em outras palavras, é o mesmo que crer e confiar ao mesmo tempo. Sou fiel porque eu creio em Deus, um Deus fiel. Exercer uma fé convicta na fidelidade de Deus, ao mesmo tempo, uma fé fiel a Ele. Uma fé fiel a Ele. E os dois últimos, mansidão. Mansidão, cristão deve ser brando, amável, cordial, tratar os semelhantes com respeito, com educação, com amabilidade. O cristão é conhecido não só pelo amor, mas por ser pessoas diferentes no trato, porque o cristão tem o seu temperamento transformado, ou, né, como diz o Tim LaHaye, ele fala o temperamento controlado pelo Espírito, né? Ao mesmo tempo, domínio próprio, autocontrole. Nada mais é do que um domínio do ser humano possui sobre si mesmo. O cristão deve exercer o autocontrole, dizer não às tentações do inimigo. Quando resistimos às suas artimanhas, ele foge de nós. Então, dentro do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu deixo para vocês essas 3 perguntas para nós terminarmos essa escola dominical. Quando Jesus voltar, o que ele vai procurar no cristão? Quando Jesus voltar, o que ele vai procurar nos cristãos? Cite algumas das obras da carne. E qual a qualidade do fruto do Espírito que você mais precisa? Qual a qualidade do fruto do Espírito que você mais precisa? Eu preciso melhorar na alegria. Eu preciso melhorar na paciência. Eu preciso melhorar no amor, no domínio próprio. Eu deixo essas perguntas para você. Pedi para o pastor Rogério chegar, fazer uma oração pela nossa vida e orar por esse final de escola dominical e pelo culto que daqui a pouquinho vamos prestar ao Senhor. Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, Pai, por esse tempo que estivemos aqui, aprendendo da Tua Palavra na escola dominical, Pai. Que o Senhor venha trazer em nós esse dom mesmo, Deus, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos ensine, nos dê dons, nos ajude a entender o que são os dons do Espírito Santo, o que são esses dons que vêm sobre as nossas vidas, que muitas vezes não entendemos, Pai. Quando temos o dom de cura, quando temos o dom da bondade, da misericórdia,
que o Senhor ponha as mãos sobre nós e nos ajude a caminhar contigo a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada dia possamos aprender na escola dominical, na palavra, nos cultos, que possamos aprender de Ti mais e mais, Pai. Nos ajuda a viver uma vida plena, uma vida digna, Senhor Deus, na Tua presença, em nome de Jesus. Continua nos abençoando agora, Pai, nesse culto que vamos começar agora, Pai, às 10 horas, que o Senhor venha abençoar, que venha ser um tempo de glória, um tempo de bênção mesmo na nossa vida, da palavra, onde queremos ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Somos gratos já por esse dia maravilhoso que o Senhor está preparando para nós, em nome de Jesus. Amém.